Olá, o meu nome é Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem que seja necessário trabalhar mais por isso. Nesse vídeo eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o motivo pelo qual você precisa ter uma segunda fonte de renda sem que seja necessário você trabalhar mais por essa renda? Você sabe como fazer isso? Então, fica comigo, porque hoje eu vou te explicar sobre a importância e sobre a necessidade de uma segunda fonte de renda na sua vida, pouco importando onde você esteja financeiramente. Você não precisa ser uma pessoa acima da média, não precisa ter nenhum talento especial, porque tudo o que você precisa é ter um motivo. Você precisa ter um porquê muito bem definido para poder criar uma segunda fonte de renda para você. Mas então, por que exatamente você deveria ter uma segunda fonte de renda? Qual a razão disso? Por que você deveria querer isso? Como que a sua vida iria melhorar tendo uma segunda fonte de renda? Muito simples. É porque você deve criar diversas facilidades na sua vida. É porque esse tipo de coisa vai criar diversas oportunidades para você. Porque você jamais deve depender apenas do seu trabalho, pouco importando se você gosta ou não do seu trabalho. Ter uma segunda fonte de renda é importante porque você jamais deve depender apenas do INSS. Porque você jamais deve investir o seu dinheiro confiando apenas no seu gerente de banco. Ter uma segunda fonte de renda é importante porque esta segunda fonte de renda vai trazer uma previsibilidade para a sua vida financeira. Porque uma segunda fonte de renda que não dependa do seu trabalho vai te trazer muito mais tranquilidade. Uma segunda fonte de renda vai te gerar um enorme benefício para o resto da sua vida. Então, você só tem a ganhar quando você coloca o dinheiro na sua conta e quando você faz esse dinheiro trabalhar para você. Então, você somente tem a ganhar quando o dinheiro entra na sua conta e esse dinheiro entra na sua conta sem que você tenha trabalhado mais por ele. Então, com uma nova fonte de renda, você pode comprar aquele carro que você sempre quis, você pode dar entrada no seu imóvel, você pode investir em novos projetos. Então, fazendo isso, você vai ter diversos benefícios na sua vida. Então, depois de eu ter te trazido todos esses motivos, eu quero que você perceba a importância de uma segunda fonte de renda na sua vida. Você percebeu que existem diversos motivos pelos quais você precisa ter uma segunda fonte de renda que não dependa do seu trabalho? Você só tem a ganhar quando você faz isso. Não existe nenhum motivo pelo qual você não deva ter uma segunda fonte de renda e essa fonte de renda coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar mais por ela. Isso ficou claro? E uma vez que você compreendeu a importância disso na sua vida, eu quero te mostrar um atalho na construção de uma segunda fonte de renda para você. Construir uma segunda fonte de renda no longo prazo é algo totalmente possível, mesmo quando você tem pouco dinheiro. E um atalho para que você construa essa segunda fonte de renda é você ter um bom motivo. Sim, um bom motivo é o que irá encurtar o seu caminho de construção de uma segunda fonte de renda. Todo investimento que você faz acaba te exigindo um pequeno sacrifício hoje para que você venha a conquistar um grande benefício para o resto da sua vida. É através de uma segunda fonte de renda que você vai criar a possibilidade de mudar de carreira, de se aposentar mais cedo, de fazer a viagem dos seus sonhos. Enfim, é através de uma segunda fonte de renda que você vai criar diversas possibilidades de escolhas na sua vida. E eu te digo que uma nova fonte de renda é a porta de entrada para todas as suas conquistas. Mas para isso, você vai precisar definir quais são essas conquistas. Ou melhor dizendo, você vai ter que definir o motivo pelo qual você quer ter esse dinheiro. Então, por isso, eu te faço aqui novamente aquela pergunta que eu já te fiz. Você sabe o motivo pelo qual você quer uma nova fonte de renda que coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar mais por essa renda? Pode parecer estranho eu te perguntar isso, já que todo mundo, todo ser humano quer ter mais dinheiro. Afinal de contas, quem não quer ter um dinheiro pingando na conta sem que você não precise fazer absolutamente nada? Ter dinheiro é algo que dispensa qualquer tipo de explicação. Mas apesar disso, apesar de parecer estranho eu questionar sobre o porquê de você precisar ter um motivo para ter uma segunda fonte de renda, eu pergunto isso justamente porque eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você faça uma reflexão sobre aquilo que você quer alcançar no futuro. Então aqui eu te pergunto,
Você tem objetivos financeiros bem definidos? Você já registrou esses objetivos em algum lugar? Você já divulgou para sua família quais são seus objetivos financeiros? Sem isso, vai ser muito difícil você alcançar uma segunda fonte de renda. Você vai precisar definir os seus objetivos financeiros, você vai precisar registrar esses objetivos, nem que seja numa folha de papel, e você vai precisar mostrar esses objetivos para alguém, e de preferência para alguém da sua família, porque isso vai contribuir, vai aumentar o seu comprometimento e vai te fazer permanecer firme nesses objetivos. Eu quero que você pense um pouco sobre esse assunto. Eu quero que você se dê o trabalho de entender por que você quer ter uma segunda fonte de renda que não dependa do seu trabalho. E o que você pretende fazer com esse dinheiro também deve ser definido por você. Pode parecer bobeira, mas é realmente muito importante que você encontre a sua motivação para continuar firme na sua jornada de acumulação e na sua jornada de investimentos. Eu acredito que existem diversas motivações e você pode ter até mais de uma motivação. Então eu imagino que você possa querer juntar dinheiro para abrir um negócio, para fazer uma faculdade, para acumular um capital para investir na sua aposentadoria, para você acumular, para que você construa sua liberdade financeira. Ou então, você pode simplesmente querer juntar dinheiro porque isso te traz segurança, porque isso te compra uma boa noite de sono. A sua motivação para construir uma segunda fonte de renda pode estar relacionada a comprar um imóvel, pode estar relacionado a dar entrada em uma casa, em um apartamento, em um terreno, enfim, essas motivações vão fazer parte de tudo aquilo que você realmente deseja conquistar na sua vida. A sua motivação também pode estar relacionada a juntar dinheiro para pagar a sua festa de casamento ou mesmo para que você faça uma viagem internacional de férias. Você também pode encontrar motivação para juntar, para criar uma segunda fonte de renda simplesmente para você ter dinheiro de sobra para comprar tudo o que você quiser. Você pode querer ter uma segunda fonte de renda para comprar um iPhone caríssimo, para comprar roupas de marcas, perfumes importados, para poder frequentar eventos badalados, e isso sem precisar se endividar, sem precisar fazer empréstimo, sem precisar fazer financiamento e sem comprometer a sua renda advinda do seu trabalho. Não interessa se você quer juntar dinheiro para comprar um item caro de luxo ou se você quer dinheiro para simplesmente investir e conquistar a sua liberdade financeira. Isso não interessa. A motivação para criar a sua nova fonte de renda é sua e ela é pessoal. É uma escolha que você vai fazer para a sua vida e você vai precisar estar agarrado muito fortemente a esses motivos. E sabendo disso, você precisa entender o seguinte: você precisa saber que existem 4 etapas para conseguir criar uma segunda fonte de renda na sua vida. E quais são essas 4 etapas? 1. Você precisa definir o motivo pelo qual você quer ter uma nova fonte de renda na sua vida, e essa nova fonte de renda não vai depender do seu trabalho. Esse é o seu porquê. 2. Você também precisa ter muito bem definido para quando você quer ter uma segunda fonte de renda que também não dependa do seu trabalho. 3. Você precisa desenhar um plano para te mostrar o caminho que você precisa percorrer ao longo do tempo. 4. Você precisa monitorar a sua jornada para saber se você está no caminho certo. E sem essas 4 etapas, vai ser muito difícil você conquistar uma nova fonte de renda, principalmente de uma renda na qual você não precise trabalhar por ela. Então a criação de uma segunda fonte de renda é igual percorrer uma maratona. Ela exige preparo e ela leva tempo. Se você não tem um motivo, você acaba desistindo por achar que você está se sacrificando e por achar que você está perdendo alguma coisa. Então, mesmo tendo um bom motivo, os seus objetivos precisam ser bem claros e eles precisam ser realistas, porque é a partir dele, do seu motivo, que você vai criar o seu plano. Então, para algumas pessoas, uma segunda fonte de renda pode parecer algo irreal ou inatingível, mas eu te digo que é totalmente possível que você construa a sua nova fonte de renda através destes 4 atalhos que eu trouxe para você. Porque uma vez que você segue cada uma dessas etapas, você está cada vez mais próximo e você está cada vez mais reduzindo a sua jornada rumo à criação de uma segunda fonte de renda para você.
Então, nesse primeiro vídeo, eu quis te mostrar sobre a importância e sobre a necessidade de você criar uma segunda fonte de renda para você, e eu quis te dar esse panorama geral que esta segunda fonte de renda vai ser construída através dessas 4 etapas. Nos próximos vídeos, eu vou entrar em maiores detalhes, eu vou te derrubar todas as objeções que você possa ter em relação à criação da sua segunda fonte de renda, e eu vou te mostrar que criá-la só depende de você. Então, por este vídeo, eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais!